Eu tava relendo a minha obra de ficção favorita da vida, Sandman. Especificamente o volume 2. É difícil escolher um como o melhor entre os 10 volumes da HQ, mas Casa de Bonecas definitivamente é um dos volumes que melhor exemplifica o quão bom escritor Neil Gaiman é. É nesse volume que conhecemos os domínios de desejo, uma réplica gigante de si mesmo, sendo a sua moradia, onde mais? No coração. A clássica edição em que, na Idade Média, sonho e morte fazem uma aposta e dão vida eterna a um homem que brandava que as pessoas morriam porque os outros morriam, mas que ele não faria o mesmo porque assim decidiu. A personificação de um pesadelo que se tornou um dos mais prolíficos serial killers americanos em 22 páginas, sendo uma das melhores obras fictícias sobre este tema que aparentemente tem tantos interessados. Só que antes desse arco de histórias, existe um prólogo, uma edição em que sonho é um coadjuvante na história de outro narrador sobre outros personagens. Intitulada Contos na Areia, Sandman 9 abre com 2 homens, trajados como nativos de uma tribo indígena vagando pela areia do deserto. O Gaiman sempre fez um trabalho incrível em Sandman com os recordatórios, aquelas caixas de texto que são usadas para os narradores. Ele não se prende, como muitos autores fariam, de fazer questão da história inteira ter o mesmo narrador, se permitindo usar narrações em primeira pessoa dos personagens em cena, ou fazer edições inteiras sem narração, o famoso mostre, não conte. Na maior parte das edições, no entanto, se destacam os recordatórios líricos de um narrador retrátil, clara influência de seus trabalhos em prosa. Aqui ele narra. Há histórias que são narradas muitas vezes. Algumas são contadas às crianças, são relatos que descortinam a história da tribo, o que é bom para comer, o que não é, contos para criar cautela. Há histórias contadas exclusivamente pelas mulheres, em uma linguagem particular, a qual jamais é ensinada às crianças do sexo masculino e os homens mais velhos são sábios demais para aprender. Há histórias contadas apenas entre os homens, na cabana sob a escuridão da noite. Histórias grosseiras como a do lagarto que perdeu seu membro viril ou a do trapaceiro malabaio que vendeu fezes de macaco ao rei leão, dizendo-lhe se tratar da alma da lua. Histórias escabrosas e histórias magníficas que são narradas e ouvidas muitas e muitas vezes. Certa história é narrada apenas uma única vez. O mais velho dos 2 homens interrompe a caminhada de 2 dias e diz que eles estão no lugar correto. Manda o mais novo buscar algo que ele saberia quando visse. O rapaz encontra um pedaço de vidro no formato de um coração e o leva para seu avô. Ele conta sobre como esse deserto, no passado, fora uma rica e próspera cidade, onde seu povo originalmente vivia. Essa cidade era governada graciosamente pela Rainha Nada, obviamente a mulher mais linda que o sol já havia avistado em suas viagens pelo céu. Quando suas conselheiras lhe diziam que ela devia se casar, ela respondia: "E onde está o homem para mim?" E suas conselheiras se calavam. Até que um dia, ela avistou um estranho por quem teve seu coração arrebatado. Ela vai atrás desse homem que não deixou rastros. Nada entrou na floresta e pediu ajuda ao Rei dos Pássaros, que comandou que todos os pássaros ajudassem a procurá-lo. Ao perceber que se tratava não de um homem e não de um deus, e sim de um perpétuo, o Rei dos Pássaros disse que nada jamais poderia tê-lo. Então, um pequeno pássaro, um tecelão, a apresenta ao conceito de uma árvore em chamas cujas bagas lhe trariam este desejo. O que acontece depois é parte importante do desenvolvimento do personagem do sonho, mas o que me chamou a atenção foi esse quadro, com uma árvore mitológica cujas chamas não a consumiam. Nessa óbvia alusão ao livro de Êxodo da Bíblia, cujas histórias influenciaram o mundo sem paralelo. O Gaiman desenvolve o subtexto metalinguístico de Sandman. Histórias são universais. Isso me fez pensar na jornada do herói e me deu vontade de assistir os 10 Mandamentos. O clássico de 56, não aquela novela que depois virou filme que serviu pra lavar dinheiro pra igreja, ok? E também assisti O Príncipe do Egito, então desculpa se fiz parecer que esse vídeo seria sobre gibi, porque ele é sobre histórias bíblicas, filmes bem feitos, a jornada do herói e Raul Gil. Sério. A primeira coisa que eu fiz foi assistir aos 10 Mandamentos de 1956, um clássico absoluto do cinema. Os efeitos especiais são realmente, e eu não quero dizer impressionantes, mas definitivamente interessantes de se observar. A quantidade de figurantes e de cenas magnânimas, principalmente as que envolvem centenas de escravos hebreus, são incríveis, frutos de uma produção verdadeiramente
faraônica. As atuações podem causar estranhamento, principalmente porque o filme tem diálogos e uma linguagem muito teatral, com cena em que os personagens monologam olhando pra ontem na frente de uma tela verde. O filme também tem umas coisas que não caem bem nos dias de hoje, como Moisés tendo todas as filhas do nômade à sua escolha, filhas estas que se oferecem e se jogam aos seus pés. Mas, assim, levando em consideração que é um filme dos anos 50, baseado num livro que é machista, racista e escravagista, definitivamente podia ser muito pior. Foi assistindo esse filme, que tem insanas 3 horas e 40 minutos, mais uma intermissão de 10 minutos, eu presumo que para as pessoas irem ao banheiro nos cinemas da época, que eu percebi que essa história é um exemplo perfeito da essência da jornada do herói. E aqui nós começamos a falar do monomito. Então, o que é exatamente a jornada do herói? Você provavelmente já ouviu algum vídeo explicando de um jeito mais simples, muito provavelmente usando Matrix ou Star Wars como exemplo. O conceito da jornada do herói nasceu no livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. E eu comprei esse livro quando estava na faculdade para ler, e posso dizer que eu duvido muito que a maioria das pessoas que falam sobre ele na internet tenham realmente lido esse livro. Ele é acadêmico, por muitas vezes enfadonho, complicado e te cansa. Sem contar que a versão brasileira é horrorosa, solta páginas, uma merda. No entanto, em 2006, o Christopher Vlogger escreveu A Jornada do Escritor, que suaviza e deixa compreensivas as ideias apresentadas no Herói de Mil Faces. Eu tenho ele no Kindle. É de lá que vem as 12 etapas da jornada do herói, enquanto no Herói de Mil Faces o Campbell apresenta uma versão de 18 etapas. É da jornada do escritor que são feitos aqueles gráficos em círculo com os 12 passos que você acha no Google. O monomito basicamente é uma ideia vinda dos estudos de Joseph Campbell, de que, independentemente da cultura e do povo que conta as histórias, as mesmas têm certas tendências que seriam inerentes aos seres humanos, assim como são as histórias. Refletidos nessa estrutura estão nossos instintos no que concerne a narrativas. Por isso, um herói pode ter 1000 faces, mas em essência ser o mesmo herói na mesma aventura primal. Peguemos então um desses gráficos. O primeiro passo é o mundo comum, onde o herói começa. Também é chamado de consciência limitada, porque o herói não se sente satisfeito, mas também não está disposto a fazer nada para mudar. Moisés, enquanto príncipe do Egito e filho do faraó, discordava com o tratamento recebido pelos hebreus, mas não se dispunha a fazer muito sobre. No segundo passo, há o chamado para a aventura, ou o aumento da consciência. Aqui, o herói descobre que há outro mundo e que provavelmente precisam dele. Um desafio, uma aventura. No filme, Moisés descobre que na verdade é um hebreu e que existe uma profecia de que ele é o libertador, o homem que salvará seu povo da escravidão. O chamado para a aventura quebra a percepção do mundo que o herói tinha. Depois disso, há a recusa do chamado. Não é necessariamente um não do herói à aventura, é mais sobre ele duvidar de si mesmo e de suas capacidades. Descobrindo suas origens, o herói nega que teria capacidade de libertar seu povo e se torna apenas mais um escravo. Para isso mudar, há o encontro com o mentor, o quarto passo. O mentor é um arquétipo, normalmente um velho que já passou pelo que o herói vai passar ou que entende muito do assunto. Nesse caso, o mentor é Deus. O Moisés tinha sido expulso do Egito, vagou pelo deserto, encontrou uma tribo, casou com a filha mais velha do líder e um dia subiu as montanhas, avistando uma árvore que está em chamas, mas o fogo não a consome. A árvore se apresenta como o Deus de Abraão e diz que Moisés deve levar a sua palavra ao Egito. Moisés então pergunta a ele o que deve responder quando perguntarem seu nome, pro que Deus responde: Sou e ninguém vai me mudar porque eu tenho um escudo contra o vacilão. O interessante é que se você pegar um desses diagramas que tem o formato de um círculo com as 12 etapas, ele se divide na parte de cima e na parte de baixo. A de baixo representa o mundo mágico, onde as habilidades do herói se provarão necessárias. A próxima etapa, já no mundo mágico, é o cruzamento do linear, que se dá quando Moisés volta ao Egito para levar a palavra de Deus. Também é onde acontece o interlúdio que eu mencionei, que é basicamente de uns 7 minutos de uma foto das esfinges com o sol se pondo e uma música, que muito provavelmente é o melhor momento nesse vídeo para eu dizer que todos esses livros que eu mencionei, como Sandman, A Jornada do Escritor, O Herói de Mil Faces e principalmente o Kindle, estão à venda com desconto na Amazon e os links estão na descrição. Comprando por esses links você me ajuda demais a continuar com esse projeto no canal. Na verdade, qualquer coisa que você comprar partindo do meu link, bit.ly/FelipePeters, já ajuda bastante. Todos os links estão na descrição. Final de interlúdio. Onde é que eu tava mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, Passo 6. Testes, aliados e inimigos. Na sua volta ao Egito, Moisés encontra seu irmão de sangue e seu irmão de criação. O de sangue, hebreu, se torna um aliado no objetivo de libertar seu povo.
O de criação, Ramsés, agora faraó, se torna seu inimigo. Por seguinte, a aproximação da caverna, onde o herói tem êxito nos seus testes. Ao ser confrontado e ter o poder de Deus questionado, Moisés mostra repetidas vezes o quanto seu Deus é poderoso. Seu bastão vira uma cobra que engole as cobras egípcias, o rio Nilo se torna sangue e todas as outras pragas do Egito. 2020 realmente foi um ano interessante para assistir esse filme, considerando a bizarra nuvem de gafanhotos no sul do país, e que esse filme tem um momento hashtag fica em casa. Quando a sombra da morte passa pelo Egito, e apenas os que tivessem o sangue do cordeiro em suas portas estariam protegidos. Sangue do cordeiro aqui, obviamente, é uma alegoria para álcool em gel. Essa mesma sombra da morte marca também o 8º passo da jornada do herói, a provação difícil e traumática. Não era do desejo de Moisés que os primogênitos do Egito morressem. Essa sentença veio da arrogância do próprio faraó. E Deus usa Moisés apenas para transmitir sua palavra. E, como vocês muito bem sabem, o Deus do Antigo Testamento era birrento, espalhafatoso e meio que psicopata. O 9º passo é a recompensa, aqui, obviamente, sendo a libertação dos hebreus. E também é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Numa estrutura mais simplificada, principalmente as que aprendemos em livros de roteiros, o próximo ponto narrativo seria o último, que mostraria o herói depois de tudo que ele aprendeu. Mas, se notarmos o gráfico em círculo, é aqui que o herói volta para a parte de cima do gráfico, o mundo normal, que ainda tem pela frente mais 3 etapas de provações. Imagine que o herói foi até o fim do mundo em busca de algo que é muito necessário para o mundo comum. O termo usado aqui é elixir. Ele ainda precisa fazer a jornada de volta, mesmo que já esteja mudado. O 10º passo é a estrada de volta. Aqui é literalmente uma caminhada para o mundo livre, longe do Egito para o seu povo. Mas ainda há mais uma provação. A ressurreição do herói, penúltima etapa, é mais um teste onde ele deve usar tudo que aprendeu até então. Moisés usa o poder que Deus lhe concedeu para abrir o Mar Vermelho e atravessar seu povo até a segurança. A 12ª e última etapa é o regresso com o elixir. O elixir é algo que ele adquiriu e que é necessário para a vida no mundo normal. Nesse caso, não é tão difícil. O elixir é o título do filme. Eu poderia muito bem terminar esse vídeo aqui, mas não vejo oportunidade futura de mostrar essa cena que acontece quando Moisés vai buscar os 10 mandamentos no alto da montanha e um dos caras começa a botar pilha errada na galera. Então eles derretem ouro, fazem ídolos para serem adorados e começa uma suruba que é representada desse jeito no filme. They were as children who had lost their faith. They were perverse and crooked and rebellious against God. Também não vejo no futuro próximo um vídeo onde eu fale sobre o Príncipe do Egito. E quando é que eu vou ter outra chance de pôr o Robson Anjo cantando a versão traduzida de When You Believe? Eu vou cantar uma adaptação em português do tema do filme Príncipe do Egito, When You Believe. Maestro Música! Muitos vão clamar, desiste em nós, mostre o milagre vir acontecer. Quando você acreditar. O Príncipe do Egito é uma animação de 2000 que quando eu era criança não gostava. E era de birra. Isso porque eu não podia assistir os filmes da Disney, que eram do demônio. Por isso eu não tenho nenhuma nostalgia pelos clássicos da Renascença. O que, parando pra pensar, é algo bom, considerando que eles estão sendo sugados em filmes sem alma pelo estúdio do Rato hoje em dia. A questão é que eu queria ver os filmes que todo mundo assistia, mas tinha que me contentar com um desenho sobre a Bíblia. Não sei se vocês também assistiram as animações bíblicas que tinham nos anos 90, mas eu posso dizer que não eram boas. Exceto o Esmilinguido, que é bom demais pra ver chapado. Vamos fazer uma pesquisa. Uma pesquisa pra aula do mestre Formizan. Mas quando eu fui reassistir o Príncipe do Egito recentemente, me surpreendi. Eu ia escrever uma piada aqui sobre ser o único filme que presta da DreamWorks, mas olhando no Wikipedia, essa foi a segunda animação do estúdio, que nos próximos anos emplacaria Caminho para Eldorado, A Fuga das Galinhas e Shrek. Então, se bem que depois disso eles tiveram uma sequência de O Espanta-Tubarões, B-Movie e Shrek 3º. Enfim, o filme tem um traço realmente bonito numa belíssima animação 2D. Por ter 1h30 de duração, obviamente muita coisa teve que ser adaptada narrativamente,
mas é tudo feito de uma maneira muito bem escrita e dirigida. No filme de 56, por exemplo, tem todo um desenvolvimento de uma serviçal da irmã que presenciou o bebê sendo retirado do rio, que guardou por anos a manta hebraica na qual ele fora enrolado. Essa serviçal ia revelar tudo a Ramsés, mas é morta por Nefertiti, apaixonada pelo herói. A verdade acaba sendo revelada de qualquer forma, mas isso toma uns 40 minutos de tela. Na animação, ele descobre isso esbarrando na irmã de sangue dele e, numa montagem belíssima, as pinturas da parede do Egito são animadas e, sem que uma palavra seja dita, vemos o decreto do faraó de matar os primogênitos homens dos escravos, do qual Moisés escapou sendo lançado ao rio. Outra coisa interessante é que o filme é um musical, e eu não gosto de musicais, com raras exceções, mas nesse filme as músicas são extremamente necessárias para o desenvolvimento narrativo andar e não são nem um pouco enfadonhas. Uma das músicas, inclusive, tem uma gravação da Mariah Carey com Whitney Houston, mas porra, isso foi realmente algo grandioso para um filme dos anos 90, que era um segundo projeto de um estúdio de animação que ainda por cima era uma releitura bíblica. É meio triste pensar que animações 2D com um nível de personalidade e essência que brotavam no final dos anos 90 e início dos anos 2000, como A Nova Onda do Imperador e Lilo e Stitch, não tem mais espaço para serem feitas, a não ser, é claro, que sejam reboots delas mesmas em live action. Uma coisa mínima e nem um pouco relevante que eu gostaria de citar também é que tanto no filme de 56 quanto na animação aparece esse jogo com palitos de cabeça de animais e pesquisando descobri que era um jogo de tabuleiro real egípcio chamado 58 Buracos e eu só queria compartilhar essa informação mesmo. Se você nunca assistiu nenhum desses filmes porque são histórias bíblicas, saiba que esse vídeo veio de uma pessoa que está escrevendo um ensaio chamado Pastores, Pandemias, Padres, Psíquicos e Psicopatas. Não é sobre religião, é sobre histórias. E histórias, como aprendi com Neil Gaiman e com o sonho, são universais. Olá, meu nome é Felipe Peters e esse é meu canal onde eu faço vídeos como este que você assistiu agora. Se gostou e não está inscrito, se inscreve aí para receber os próximos. Se você já conhece, deixa um like e um comentário aí e para responder a pergunta, sim, eu tô voltando a fazer vídeos. Fiquei realmente uns meses sem conseguir produzir, mas quero mudar isso. Além disso, eu tô com um projeto novo, eu tô escrevendo um livro. Em breve vou dar mais detalhes sobre, mas se quiser já me dar uma força, pode me seguir no Instagram e no Twitter, que são plataformas que eu vou usar para conversar com vocês sobre isso. E é basicamente isso. Por hoje é só, pessoal. Tchau!